E quem é que vai andar sempre no mato, escondido que nem bicho? Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais do que especial, porque é um tipo de vídeo que vocês mais gostam. O primeiro vídeo que eu fiz estilo aqui, que foi sobre o filme A Hora da Estrela, vocês gostaram muito e me pediram para trazer outro vídeo nesse mesmo estilo, dessa vez com a obra de Vidas Secas. E cá estamos nós. Vidas Secas é um livro que foi publicado em 1936 pelo autor Graciliano Ramos. O filme foi lançado em 1963 e foi dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. E tanto o livro quanto o filme conseguem trazer essa atmosfera de escassez, de água, de afeto, de palavras e de perspectivas. Então ele consegue trazer sujeitos que estão num estado permanente de sobrevivência e não de vida plena. Essa realmente é uma obra muito interessante, que o Graciliano ele consegue trazer de forma muito cruel essa triste realidade brasileira. Eu lembro de ter lido esse livro ainda no meu ensino médio, por volta do primeiro ano por aí, mais ou menos. Eu acho que foi no ensino médio mesmo. E é uma obra que consegue realmente te impactar e te trazer de forma muito crua, muito, podemos dizer assim, muito verdadeira, essa realidade, principalmente levando em consideração a época em que ele estava vivendo, que essa realidade era ainda muito mais, vamos dizer assim, mais forte, principalmente para pessoas como esses retirantes, que eram pessoas nordestinas. E nessa época, gente, infelizmente o Nordeste era muito esquecido, então muitas pessoas passavam fome, muitas pessoas viviam realmente no esquecimento. Lembrando, gente, que aqui eu vou abordar principalmente elementos da obra cinematográfica. Ou seja, obviamente que por ser baseado no livro, vai ter coisas que são iguais ao livro, né? Mas eu não vou focar tanto assim no livro, em trazer uma reflexão especificamente sobre o livro. Eu vou trazer mais sobre a parte do filme. Então, se você quiser complementar ou quiser trazer alguma coisa que no livro tem e no filme não tem, fique à vontade para complementar, para trazer as suas ideias, suas opiniões. Isso daqui não é nenhuma doutrina, não é nada do tipo. Isso daqui é apenas uma conversa, uma troca de ideias entre amigos. A coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês ignorem o barulho de carro e de moto que passa no fundo, porque aqui eu tô no meu quarto e o meu quarto fica muito próximo da rua e infelizmente eu não tenho como controlar isso, então peço que por favor ignorem e vamos prosseguir. Primeiro eu vou fazer um resumo da obra para quem quiser entender do que é que ela se trata, de como é a história, ou então para quem quiser relembrar. A obra é concentrada numa família pobre de retirantes que tem de conviver constantemente com a seca e a miséria que assola o sertão nordestino. Então a gente vai ter o Fabiano e assim a Vitória, que são um casal simples e que possuem 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Eles dois não possuem nomes, mas a gente consegue perceber um pouco da personalidade de cada um deles. O filho mais velho, a gente observa que ele é um menino muito curioso, que ele quer saber das coisas. Tanto é que tem uma parte que ele escuta de uma pessoa a palavra inferno e ele fica querendo saber o significado daquilo, como é aquilo. Então a gente observa que ele é uma pessoa muito curiosa. Já o filho mais novo, ele vê como admiração, como vamos dizer assim, um exemplo, o pai dele. Então, ele fica observando muito o pai dele, tudo que ele faz. Então, a gente vê que ele tem muito disso. E aí, a gente também tem a Baleia, que é uma das personagens mais icônicas dessa obra, que é a cachorrinha. É até curioso pensar que a cachorra tem nome, enquanto os 2 filhos não têm. Outra coisa também, que o nome dela traz, assim, uma certa contradição, que o nome dela é Baleia, e baleia é um animal aquático que entra muito em contraste com a seca que eles vivem ali naquele lugar. Os meninos amam muito a baleia e a gente também acaba gostando muito desse animalzinho. Eu diria que é um dos poucos personagens que a gente realmente cria um vínculo emocional muito forte, mas infelizmente ela não tem um fim muito bom, porque ela acaba adoecendo e morre. Vale ressaltar que a obra é marcada pela ausência de diálogos. Fabiano, deveras ignorante, ele tem muita dificuldade de se expressar e acaba preferindo ficar quieto. Diferente da Sinhá Vitória, que é uma mulher um pouco mais, vamos dizer, intelectual que ele, consegue usar melhor as palavras, sabe contar algumas coisas. É uma pessoa também que é ambiciosa, porque ela deseja coisas melhores para a família, que ela almeja
deseja trazer uma vida mais digna para os seus filhos, para ela, para o seu marido, e que acaba também entrando em contraste com a personalidade do Fabiano, que ele é um homem, podemos dizer que ele é um homem mais conformado com aquela situação do que ela. O início do filme mostra eles viajando, andando pelo sertão, e eles acabam encontrando uma casa. E o dono da casa, que é o patrão, chega lá a ver eles e o Fabiano pede para trabalhar ali. O patrão acaba aceitando, então ele se torna vaqueiro ali daquela fazenda. E a vida deles vai melhorando um pouquinho mais, porque o Fabiano vai recebendo um pouquinho do seu salário, consegue comprar roupas novas, eles vão até para uma festa, mas lá acontece uma cena também muito triste, que o Fabiano acaba sendo preso e apanha. E isso daí reflete muito sobre a condição da vida dele e daquela situação toda em que eles vivem. Apesar de eles terem pequenas felicidades durante o filme, os problemas sociais e a animalização dos personagens permeiam toda a obra. E aí o filme termina com eles tendo que sair daquela fazenda porque o verão está chegando e eles precisam procurar um lugar melhor para viver. O filme termina com a mesma fuga, sendo a mesma do início. A fuga da seca. A miséria em vidas secas não é apenas material, ela se infiltra na mente. Fabiano, sim, a Vitória e os filhos vivem sob um regime de privação crônica, que gera limitação da linguagem e submissão quase automática às figuras de poder. Fabiano, por exemplo, internaliza a ideia de que é bicho. Isso revela um processo psicológico de desumanização internalizada, quando o sujeito passa a se perceber da mesma forma como é tratado socialmente. E não se vê como alguém injustiçado, mas como alguém naturalmente inferior. Tanto é que isso é bem visível na cena em que ele é preso injustamente e apanha. Naquele momento, ele não tenta se defender, ele não tenta falar nada, ele apenas aceita aquela situação. E isso é bem triste, porque ele não se vê como alguém que deveria ter direitos, como alguém que tem direitos. O filme é marcado por silêncios longos. E essa precariedade da linguagem vai muito além do analfabetismo. É uma forma de exílio simbólico. Sem palavras, não há narrativa interna. E sem narrativa, não há identidade consolidada. E toda essa situação coloca os personagens em um estado que nós chamamos de pré-reflexiva. Ou seja, sentimentos existem, mas não se transformam em pensamentos. A dor é sentida, mas não é compreendida. E aquilo que não é compreendido não pode ser transformado. Isso acaba dando lugar ao cansaço, à irritação, ao silêncio e ao embrutecimento. A seca aqui nesse filme não é apenas um fenômeno natural. É a expressão externa de um mundo indiferente. Os personagens gritam pedindo ajuda, gritam pedindo socorro, mas ninguém os responde. A natureza não lhes responde, o Estado não lhes responde, a sociedade, a linguagem, ninguém atende ao pedido de socorro deles. Então aqui a seca não é apenas a seca da natureza, não é apenas esse fenômeno natural. A seca aqui é a seca da vida deles, da alma deles. Aqui o verdadeiro seco não é o sertão. O verdadeiro seco aqui é a alma deles, que está seca, que está definhada com aquela situação, com aquela miséria que eles tanto vivem. Voltando a falar novamente sobre o Fabiano e sobre essa questão dele ser um homem mais quieto, mais reservado e que não é tão conhecedor das coisas, aquela cena em que ele é preso mostra muito isso, porque ele não entende a lógica da punição, ele apenas sente, e ele sente muito medo, muita vergonha. Só que ele não joga pra fora tudo isso que ele tá sentindo. Ele internaliza, ele reprime todos os seus sentimentos. Isso mostra uma impotência aprendida. Daí é até interessante se pensar, porque se ele reage dessa forma quando ele é adulto, é porque ele cresceu nesse comportamento, criou raízes em sua mente. Porque ao longo de todo o filme, de todo o livro também, o Fabiano, ele se mostra bastante submisso, igual eu falei antes. Muito submisso, principalmente a essas figuras de poder, ao policial, ao patrão. Por mais que ele passe por injustiças, só que ele não internaliza isso, ele não tenta se defender, ele não tenta conversar, ele apenas sente, mas reprime aquilo que ele está sentindo. Diferente do Fabiano, assim a Vitória ainda sonha. O desejo dela é principalmente por uma cama de couro. E aqui a gente não fala somente desse objeto, a gente não está centrado somente nesse objeto, porque se você for observar, o que ela deseja não é uma cama de couro. O que ela deseja é dignidade, é um conforto mínimo para um futuro melhor. Aqui ela tenta manter viva essa tentativa de subjetividade em um mundo que constantemente a esmaga. Em relação à morte de Baleia, é um dos momentos mais impactantes do filme. O filme constrói ela como o centro emocional da narrativa, e o espectador consegue sofrer mais
pela baleia do que pelo próprio Fabiano. Não porque a vida dela valha mais do que a dele, mas porque ela ainda é legível emocionalmente. E isso revela algo cruel, porque mostra que a miséria extrema não apenas desumaniza quem a vive, mas também dificulta que outro reconheça essa humanidade. Os humanos do filme se tornaram opacos demais até para o olhar do espectador, diferente de Baleia, que ainda sonha. A baleia, que é um animal da história, podemos dizer assim, ela tem muito mais humanidade do que os próprios seres humanos. Como eu falei anteriormente, o Fabiano ele se sente como um bicho. Bem contraditório isso, porque o que era para se comportar como um animal, que é a cachorra-baleia, ela sente, ela sonha em essa humanidade, coisa que os humanos da história perderam. Aquele sonho que Baleia tem antes de morrer, no final do filme, ela é justamente isso, porque é um dos raros momentos que a gente consegue ter acesso ao mundo interno de um dos personagens. Existencialmente, esse sonho representa um desejo sem culpa e sem abstração. A Baleia, ela não deseja ascensão, ela não deseja riqueza, ela apenas deseja aquilo que ela precisa. E isso é o que torna o sonho tão puro e tão trágico ao mesmo tempo. Porque naquele mundo, até o desejo mais simples é impossível. O final do filme não aponta para uma mudança real. A família caminha novamente para a seca. Psicologicamente, isso revela um estado de tempo congelado. Passado, presente e futuro se confundem. Não há projeto de vida, apenas continuidade da dor. Sugere a sujeitos que vivem em modo de sobrevivência constante, sem espaço para reflexão ou transformação. Essa obra consegue nos trazer um sentimento muito diferente, eu diria que até um sentimento muito angustiante, trazer muitas reflexões e um novo olhar para a situação da sociedade, de muitas pessoas. Se fôssemos falar tudo, não caberia em um único vídeo. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha feito vocês refletirem, para quem nunca leu, que tenha feito você se interessar por essa obra, porque vale muito a pena. Você lê o livro ou assistir o filme, qualquer um dos dois vai te impactar de uma maneira muito incrível e diferente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhuma novidade. E se vocês querem vídeo novo nesse estilo aqui, eu vou até deixar isso aqui como um quadro aqui do canal, porque vocês estão gostando muito. Deem sugestões aqui nos comentários de próximos filmes que eu posso trazer aqui para comentar com vocês, conversar um pouquinho com vocês. Podem ser filmes nacionais, internacionais, eu vou estar olhando todos os comentários. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.